Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Meus irmãos, hoje é segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021. Começamos mais uma semana maravilhosa, bendita, né? E tomara que venha com muitas bênçãos, né, meus irmãos? Eu, como um bom espectador, bom ouvinte, bom transmissor de notícias e parte da história que não é contada nas escolas e sim aqui no canal Danilo Sérgio. Meus irmãos que têm a curiosidade e gostam dessa parte da história, que gostam de saber o que há por trás dos bastidores, como a fonte do boca a boca não é não é o bastante, precisamos de mais notícias e tudo, mais informações. Meus irmãos, muito obrigado, que Deus dê uma excelente semana a cada um de vocês que está aqui me vendo hoje e às outras pessoas também que não estão me vendo, que me verão em outra oportunidade, assim, que assim seja, né? Meus irmãos, que Deus possa prover uma semana abençoada para você e para a tua família, que coisas inimagináveis, impossíveis e que o impossível possa ser alcançado como uma bênção maior e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida de cada um de vocês. Muito obrigado às novas inscrições. Se você gosta do meu conteúdo, continua se inscrevendo, me apoiando e possibilitando que esse sonho também continue vivo dentro do meu coração e para a minha vida, pois vem sendo uma renda passiva o YouTube que eu venho construindo muito boa para mim, meus irmãos. Então continue se inscrevendo, me dando essa força. Todos sabem como funciona a plataforma e estou aqui a fim de trazer informações legais e reverentes e me unir com vocês nesses intermédios desses tempinhos aí que nós passamos juntos, né, meus irmãos? E hoje, meus queridos, eu quero trazer uma parte da história que fala sobre esse órgão, né, proposto pelos escuros, pelos Illuminatos e todos aí, né, que é o Federal Reserve Bank. Como foi intitulado o seu poder e quais foram as suas né, escapatórias, como eles puderam articular-se bem diante dessa forma monetária global após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, eu vou trazer todo esse assunto e separei um conteúdo aqui, meus irmãos, que vocês já sabem, né? É melhor que Netflix e Amazon Prime Video. Quem dera, né, gente? Mas eu separei aqui 4 episódios desse livro de novo, né? Sobre essa história. E se vocês quiserem adentrar esse barco e navegar nesse grande Titanic que não vai afundar, vamos observar então a perspectiva da história no ponto de vista que eu estou trazendo, que já está escrita essa história, né? Mas não chega às escolas em nada, pois é um assunto complicado e teórico de muitas teorias da conspiração, mas enfim, é uma parte da história muito interessante. Eu gostaria de fazer com vocês hoje a leitura da parte 1 dessa história do Federal Reserve. Traição patrocinada pelo Federal Reserve Money Laundering. Banco dos Estados Unidos em Washington, D.C., na cidade de Nova York. Detenções de financistas criminais da elite. Ações civis iminentes. Os detalhes técnicos da lavagem de dinheiro ilegal e anticonstitucional do Federal Reserve dos Estados Unidos agora são conhecidos pela Suprema Corte dos Estados Unidos, pelo Congresso dos Estados Unidos, pelo Pentágono dos Estados Unidos e pelo Provost Marshal dos Estados Unidos. Os indivíduos, agentes, agências, corporações, constituintes, distribuidores primários e proprietários privados no nexo do Federal Reserve dos Estados Unidos agora não têm nenhuma reivindicação legal ou legítima de imunidade legal. O mesmo ocorre com os indivíduos que atuam em nome das autoridades responsáveis pela aplicação da lei e têm a tarefa de prender e promover o devido processo público em audiência pública das pessoas acusadas. O sistema de estelionato bancário dos Estados Unidos, apoiado por Washington, D.C., é descrito no seguinte resumo de uma declaração legal e atual do denunciante do Federal Reserve, James Carter, e um residente dos Estados Unidos do condado de Cass, Missouri. O sindicato bancário do Federal Reserve,
o Federal Reserve Bank de Nova York e o Conselho de Governadores do Federal Reserve é explicitamente acusado de esconder $1 trilhão por ano usando seu tratamento exclusivo de registros e desembolso das contas de leilão de títulos dos Tesouros dos Estados Unidos. O Conselho de Governadores do Federal Reserve é exposto como operando como um contratado do governo dos Estados Unidos, conforme definido pela Suprema Corte dos Estados Unidos, e não como uma agência do governo dos Estados Unidos. A violação do Conselho de Governadores do Federal Reserve, da lei de que todos os lucros do Federal Reserve, Conselho de Governadores do Federal Reserve, mais Federal Reserve Bank de Nova York, pertencem ao governo dos Estados Unidos, nega qualquer reivindicação de imunidade do governo dos Estados Unidos. Danos agudos e penalidades civis são solicitadas ao Federal Reserve, Conselho de Governadores e ao Federal Reserve Bank de Nova York. Esses danos e penalidades surgem do fato de o Federal Reserve esconder lucros do Congresso e da falta da divulgação de tais lucros ao Congresso. Essas ações são violações da lei de falsas reivindicações civis, a lei de Lincoln. As violações do False Claims Act surgem porque o Federal Reserve, juntamente com o Conselho de Governadores e o Federal Reserve Banco de Nova York, consciente e intencionalmente oculta do governo dos Estados Unidos aproximadamente 600 vezes por ano uma quantia total de dinheiro igual ao valor gasto total do déficit do governo dos Estados Unidos. O Federal Reserve, juntamente com o Conselho de Governadores e o Banco de Nova York, está consciente e envolvido em um golpe contábil distorcido. Registros ocultos são usados para o Federal Reserve para ocultar a perfídia. O FID de Nova York tem controle exclusivo dos registros de resgate. Essa autoridade é usada para controlar os recebimentos e desembolsos de todos os leilões de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Esses registros nunca foram auditados de forma independente. O lucro é escondido dos Estados Unidos em violação ao Federal Reserve Act de 1913 e que especifica que todo o lucro líquido do sistema do FID é de propriedade dos Estados Unidos. A exigência legal de um relatório completo do sistema, a ser feito periodicamente ao Congresso, é violada rotineiramente. Agora o próximo título, meus irmãos, que é a parte 2 desse conteúdo, que vocês verão amanhã às 9 horas, terça-feira. Corporações privadas do Federal Reserve podem ser processadas. O Federal Reserve Bank de Nova York é uma empresa privada que opera em uma franquia concedida pelo governo de Conselho de Governadores do Federal Reserve, tem autoridade legal para processar ou serem processados. E é o capítulo 2 dessa história dos crimes, das abolições, dos ocultismos e de tudo relacionado ao Federal Reserve, que tem figuras importantes aí que participam por trás também da Bohemian Grove nos Estados Unidos, na Califórnia, uma vez ao ano, em determinadas épocas e metade do ano. E eu não sei mais nada sobre isso, né, gente? Mas, enfim, esses órgãos, essas instituições ocultistas da parte negra, as quais chamamos de cabalistas, cartéis bancários, estão infiltrados no Federal Reserve, estão infiltrados no Tesouro, no FMI, na ONU e em várias outras instituições, e ainda são capazes de postergar os bens de Neil Cannon, os bens da família do Dragão, o ouro todo recolhido há cerca de 250 anos que eles não querem respaldar por conta de um novo sistema global iminente, a quais muitos acham que é mentira, mas, gente, isso está diante dos nossos próprios narizes. Toda a crise global iminente que está acontecendo, este pacote trilionário de 3,5 trilhões que os Estados Unidos não querem aprovar, está sendo embargado, né, e continua sendo embargado. Essa crise na Evergrande, na China, a qual está deixando os economistas de cabelo em pé, pois não estão vendo posições de partido nenhum, né, e a crise propriamente dita da dívida trilionária dos Estados Unidos, em que estão querendo aumentar o teto da dívida esse ano até 18 de outubro para 28,4 trilhões de dólares. Isso é uma tentativa louca e desesperada em salvar o sistema financeiro que
também, se eles elevarem como pensamento louco, né, eles vão ver que o reset e a grande reinicialização pode fazer com que todas as dívidas, né, isso já está sendo feito por todos eles, né, e já está sendo visto, e acredito que em algum momento eles vão conseguir atrasar até o máximo, mas não vão conseguir segurar o que está por vir, que é essa grande reinicialização desse momento, né, meus irmãos, e o respaldo a todas as moedas de volta aos ativos. E Federal Reserve Bank, né, como essa parte dessa conclusão, né, que eu trouxe hoje na parte 1, vocês vão ver a parte 2, como isso vai se ramificar para o restante da história, como vai ser o processo, as alegações, e como esse órgão hoje em dia está sendo dissolvido dos Estados Unidos, né, e está sendo remodelado e transformado também, por conta que está sendo removido todo o cartel que estava por trás, todo o câncer que estava por trás do Federal Reserve, manipulando o sistema bancário mundial, financeiro e monetário, né, mas isso está aos poucos sendo dissolvido, essas prisões estão acontecendo, algumas figuras não estão saindo na mídia, outras estão, né, as principais saíram aí alguns meses atrás pela TV, até a própria emissora que deposita um monte de coisa que não presta na cabeça da gente falou sobre isso, não sei como, né, mas enfim, meus irmãos, vamos unidos, pois unidos fazemos a diferença. Amanhã tem a parte 2 desse contexto histórico do Federal Reserve acusado de manipulação, até ocultismo, de várias coisas, tem até morte por trás disso daí, né, mas a mídia pouca fala isso, e todos que tentaram falar aí, pelo menos através das mídias estadunidenses mais fortes, como Forbes e outras revistas, aí sofreram tentativas de assassinato, sofreram tentativas de sequestro, né, mas a história é essa, isso já é visto hoje, pois isso já aconteceu há algum tempo, isso está na mídia, né, isso está para que todas as pessoas possam ver. Novamente a mídia conseguiu manipular isso, tanto que hoje em dia temos que observar a perspectiva de vários pontos de informações e críticas para ver qual é o real movimento que aconteceu até mesmo naquela época com essas instituições, mas eu fiz uma pesquisa minuciosa, e se você quiser me dar a honra e o prazer da sua visita, né, por hoje, né, segunda-feira que já foi, mas na terça, na quarta e na quinta, eu vou trazer esse conteúdo para vocês poderem ver que este é um órgão totalmente financiado pela parte escura da coisa e ainda reluta hoje para brigar com as maiores bênçãos que estão por vir para a humanidade. Mas, enfim, está sendo dissolvido e todo esse mal está sendo jogado por terra, né, e limpo dos Estados Unidos e Nova York, com novas instituições e reconstruções de patriotas envolvidos e militares também nos Estados Unidos. Meus irmãos, um beijo do seu capitão intergaláctico, Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença ao infinito e além. E sempre além. Tenha uma excelente semana. Eu volto mais tarde, pelas 2 e pouquinho, com novidades referente ao processo do Global Currency Reset e reavaliação de moedas e essas tais operações mundiais que eu julgo ser verdade, muito diferente do contexto passado aqui do Brasil. Eu julgo ser real o que acontece primeiro lá fora, depois viemos para cá e se vir, né, meus irmãos? Mas enfim, lá fora sabemos o que está acontecendo. E se você quiser vir me dar a honra da visita e o prazer dessa sua companhia maravilhosa, meu irmão e irmã, seja bem-vindo aí mais tarde, que eu estarei aqui, sem informante secreta, na sua telinha. Meus irmãos, novamente um beijo, excelente semana a todos, fiquem todos com Deus, na paz e unção do Espírito Santo, sobre a misericórdia de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, sobre todas as coisas, e mais tarde eu tô aí, né? Tchau, tchau, meus irmãos, fiquem com Deus, até.